É lamentável que a nossa entidade máxima da justiça esteja com tantos problemas, com tantas coisas acontecendo, gerando essa insegurança institucional. Oi, pessoal. As coisas não estão lá caminhando como a gente gostaria, especialmente naquilo que foi a esperança da maioria dos brasileiros que votaram nessas eleições de acabar com a corrupção. Ou pelo menos essa era a esperança de que com o novo governo a corrupção terminaria e as coisas andariam direito, porque no governo do PT a coisa não funcionou, no governo Temer também não funcionou. Então agora, com esse novo governo, as coisas estariam entrando nos eixos. Pois é, não foi o que se esperava. Desde o dia 6 de dezembro que estoura o escândalo do Fabrício Queiroz, assessor do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que mostrou com muita clareza que esses assessores do Flávio Bolsonaro faziam a tal da rachadinha, ou seja, pegavam uma parte grande do salário deles e simplesmente passava para o Fabrício Queiroz, e o Fabrício Queiroz redistribuía isso envolvendo a família Bolsonaro. Não foi só o Flávio, porque tem cheques passados também para Michele Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro. E tem cheque do próprio Bolsonaro de R$40 mil, segundo ele próprio falou, que foi emprestado ao Fabrício Queiroz, que estranhamente, olha só, estaria devolvendo esse dinheiro para a Michele e não para ele. E o argumento dele é que ele não tinha tempo de levar os cheques para o banco. Como se as pessoas precisam, às vezes, ir direto ao banco ou não entregam isso para algum portador ligado ao gabinete, que é o normal, como fazem todos os parlamentares. Quando estourou esse escândalo, o que se esperava era que o presidente e o seu filho fossem imediatamente prestar as informações necessárias para eliminar qualquer dúvida que possa ter havido esse desvio de recursos públicos. E o que eles fizeram? Ou o silêncio, inclusive do próprio ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, e a fuga, tanto do Flávio quanto do Fabrício Queiroz, de prestarem os esclarecimentos, uma vez solicitados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas esse escândalo, ele assumiu proporções bem maiores quando Flávio Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal para barrar as investigações. E aí, quando ele entra no Supremo, está na cara que ele consultou seu pai, porque não faria isso em hipótese alguma sem o conhecimento do pai, porque refletiria claramente na responsabilidade do pai. O Fux, que é o ministro que estava lá de plantão, concedeu uma liminar, suspendendo, mas durou uma semana, porque o plenário do Supremo não concordou, e devolveu o processo para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava com os dados do COAF, que foi o órgão do governo que identificou movimentação atípica que denotava claramente essa prática da rachadinha. A coisa vai para frente e, novamente, entra Flávio Bolsonaro com nova tentativa junto ao Supremo. E aí o ministro Toffoli, estranhamente, por ato exclusivo dele, suspende toda e qualquer investigação com relação ao COAF, se não for feita precedentemente de autorização do Judiciário. E aí criou um problema gravíssimo, que praticamente vai invalidar todas as provas que o COAF e a Receita Federal, que também entrou nessa, tinham com relação a toda a Lava Jato e outros processos, porque é ali que se baseia muito das investigações necessárias à caracterização do roubo. Então, Amir, estão acontecendo dois eventos nesse momento. Um deles é a população, parte da população está se organizando para um ato público contra o STF, acusando o STF de ser o grande culpado da grande balbúrdia nacional e tudo mais, e no que toca principalmente à corrupção. E por outro lado, senadores, uma comissão de senadores, está reunida discutindo a possibilidade de impeachment dos dois ministros, o presidente
do STF, ministro Toffoli, e do ministro Gilmar Mendes. Como que você vê esse imbróglio todo da nossa Suprema Corte com a corrupção e a insatisfação por grande parte da população brasileira? Uma coisa muito grave, porque o Supremo é o órgão máximo do Poder Judiciário, é o órgão que estaria, teoricamente, acima de qualquer suspeita de decisões jurídicas que possam levar a situação estranha diante daquilo que a sociedade espera do máximo poder da República. Ocorre que o Supremo, ao invés de demonstrar pelas suas decisões que ele é imparcial, ficou muito claro que os votos de cada um dos ministros do Supremo são perfeitamente previsíveis quando se trata de questões partidárias. Se é contra o Lula é uma coisa, se é contra o Fernando Henrique é outra, se é contra o Bolsonaro uma terceira, e assim vai. Portanto, essa questão que está sendo agora analisada, eu não sei se ela vai prosperar. E normalmente os deputados dependem do Supremo, do voto de cada um dos ministros do Supremo, e talvez eles não queiram arranjar futuras complicações com relação a qualquer ação que envolva esses parlamentares e que será julgada pelo Supremo, que é quem julga as ações dos deputados e senadores, que têm imunidade em relação às outras esferas do Poder Judiciário. E aí fica a briga também do Supremo com o Congresso, o não entendimento entre o Supremo e o Poder Executivo, e assim vai. Nós não estamos numa situação cômoda em relação à crise que as instituições aqui no Brasil estão passando, e isso agrava todo um quadro de instabilidade política, econômica e social. É muito chato, é muito lamentável que essas coisas estejam ocorrendo. E eu espero que, aos poucos, a realidade se impõe e que a população participe mais, exija mais, vá à rua, faça suas manifestações, que é a única maneira de chamar as autoridades à responsabilidade que elas deixaram de assumir. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.